Olá, sou Kátia Honório, terapeuta quântica, e estou aqui hoje neste canal que aborda assuntos relacionados à espiritualidade, a equilíbrios de chakras, a equilíbrio energético, desbloqueios energéticos e autoconhecimento para a autocura. E o que vem a ser a autocura de que nós tratamos aqui no canal? É a cura que a própria pessoa aprende a fazer para limpar sentimentos e pensamentos negativos e também para desbloquear os seus chakras, equilibrar os seus corpos espirituais, equilibrar a sua aura, limpar o seu campo energético de todo e qualquer sentimento negativo ou blocos energéticos que vão sendo criados à medida que a gente vai se negativando, né? E o vídeo de hoje a gente vai explicar um pouco sobre isso. Além disso, o vídeo de hoje, ele contém o conteúdo relacionado a uma prática de Ho Oponopono, muito simples, muito fácil de se fazer, e essa prática, ela vai funcionar para limpar suas memórias de dor, para limpar o seu campo energético e limpar os sentimentos negativos e pensamentos negativos que você possui no seu dia a dia, né, no seu cotidiano. E também para acalmar a sua mente, de modo que isso traga para você algum alívio, né, físico e mental. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas do canal, antes de iniciar o assunto. E eu gostaria, então, de cumprimentar todos os que já estão inscritos e de agradecer, né, por esse gesto e por estar aqui acompanhando o conteúdo do canal. E eu gostaria também de dar boas-vindas aos novatos, né, as pessoas que chegaram hoje aqui nesse vídeo e que estão aqui, né, assistindo a esse conteúdo. Eu espero que gostem. E caso gostem desse conteúdo, eu peço que nos sigam no canal. Além disso, eu gostaria de pedir permissão e pedir a bênção de Deus, do querido Espírito e da espiritualidade de luz e do ser de luz que me acompanha, para que eu possa gravar esse vídeo aqui para vocês e para falar desse conteúdo para vocês, que é um conteúdo bastante benéfico para o nosso bem-estar físico, psíquico, emocional e para o nosso bem-estar espiritual. Então, vamos ao conteúdo. Então, essa prática que eu trouxe hoje aqui para o canal é a prática do Ho Oponopono, né? O Ho Oponopono, ele foi tratado em um vídeo anterior a este. Quem já acompanha o canal já deve ter visto o vídeo. E quem está chegando neste momento, eu peço que volte aos vídeos anteriores e assista ao vídeo que é especificamente voltado para o Ho Oponopono. Nesse vídeo eu explico o que é o Ho Oponopono, explico o próprio significado da palavra Ho Oponopono e como que você faz a prática. Eu conto a história do Ho Oponopono e explico como fazer uma prática, que é uma prática um pouco mais demorada do que essa que eu vou apresentar para vocês hoje. Então é o seguinte, eu trouxe essa prática hoje porque essa semana eu senti uma necessidade de trabalhar com essa prática para mim, né? E por quê? Eu passei por um momento, alguns dias, em que eu estava me sentindo muito incomodada, muito magoada e muito perturbada por uma situação que aconteceu comigo em relação a uma pessoa conhecida, e essa situação mexeu comigo emocionalmente, ao ponto de eu sentir que eu estava vibrando numa energia baixa, uma energia negativa, que eu estava tendo pensamentos muito recorrentes em relação a esse assunto e a essa pessoa, e que também eu estava tendo sentimentos de mágoa, de tristeza, de raiva, né? E de frustração, de decepção com a pessoa e com a situação. E isso
causou em mim um incômodo muito grande, ao ponto de eu sentir um cansaço físico e mental muito grande. Me senti bastante esgotada com essa experiência, né? E foi uma experiência negativa. E além de tudo, esse fato trouxe para mim uma mente muito agitada. Eu sentia minha mente tendo o tempo inteiro uma mente conturbada de pensamentos e de sentimentos e de emoções que estavam ali reverberando o dia inteiro, o tempo inteiro. E aí eu fiz a prática do Ho Oponopono, que é essa que eu vou apresentar para vocês hoje. Essa prática, ela é muito eficaz quando você está com esse tipo de situação. Momentaneamente, né, você passa por uma situação em que você sente mágoa, raiva, tristeza por alguém ou por uma situação, ou quando você passa por um momento em que você faz julgamento de pessoas, julgamento de valor, né? Você julga um comportamento de alguém ou uma fala de alguém e você gera um pensamento, né? E aquele pensamento geralmente e sempre tem uma emoção dentro dele. E sempre que existe uma emoção, existe vibração de energia, né? E aí o que acontece? Geralmente, essa prática do Ho Oponopono, ela é muito boa quando você tem o que os terapeutas quânticos e holísticos chamam de mente tagarela. E o que é uma mente tagarela? É quando você fica ali o dia inteiro, o tempo inteiro, reverberando aquele mesmo pensamento, aquela mesma emoção, aquele mesmo sentimento por uma determinada pessoa ou situação, ou quando você tem vários pensamentos ao longo do dia, e esses pensamentos são incessantes, eles estão ali o tempo inteiro reverberando, e é um pensamento atrás do outro, ou o mesmo pensamento sendo recorrente. E qual que é o grande problema disso? Porque geralmente são pensamentos negativos, são pensamentos que você julga pessoas, que você tem ali, de repente, um sentimento de arrogância, de soberba, né? E que ou que você fica tão ressentida com uma pessoa ou com uma situação, que você fica ali reverberando naquele pensamento. E aí o que acontece? Além de causar uma mente tagarela, que você fica o tempo inteiro muito esgotado, muito cansada, você cria formas de pensamento. O que são isso? Formas de pensamento ou formas pensamento? As formas pensamento, elas são criadas toda vez que você tem essa atividade mental muito intensa, muito recorrente, acontecendo o tempo inteiro, né? E aí você cria o que se chama de formas pensamento. Essas formas pensamento, elas ficam ali, né? E elas vão criar bloqueios energéticos para você. Elas vão criar muito cansaço físico e mental para você, porque elas ficam ali dentro da sua mente, reverberando o tempo inteiro, né? E as formas pensamento, geralmente, elas são negativas, elas não são positivas, e aí elas causam algum transtorno para você, elas causam algum distúrbio, né? E principalmente distúrbio energético. E você acaba acumulando, então, energia negativa dentro de si mesmo. Além da forma pensamento, há também a criação de blocos energéticos, porque a forma pensamento, ela gera blocos energéticos. E o que é isso, né? O bloco energético, nós podemos trazer a metáfora de um bloco de madeira, um bloco, como esse que está sendo apresentado aqui no vídeo nesse momento para você. Então você cria essa imagem aí para você de um bloco de madeira, né? Ou um bloco de concreto, e que esse bloco energético, né? Ele vai sendo criado no nível energético, mas ele também, mesmo muito semelhante a um bloco de concreto e a um bloco de madeira, ele ocupa um espaço, né? Ele ocupa, energeticamente, ele ocupa um espaço. E ele vai criando bloqueios energéticos para você. E qual que é o grande problema? Esses bloqueios energéticos, eles não deixam você
por exemplo, ter ou receber prosperidade e abundância, né? E também esses blocos energéticos, eles podem crescer de tamanho, na medida que você vai reverberando cada vez mais os sentimentos negativos, cada vez mais os seus pensamentos negativos e cada vez mais criando formas de pensamento que são negativas, como eu falei. E aí o que acontece? Esses blocos, eles vão crescendo de dimensão, energeticamente falando. Lembrando que nós, o tempo inteiro que nós estamos aqui nesse vídeo, nós estamos falando de energia e do mundo energético, que é o que nos permeia o tempo inteiro. E aí esses blocos, eles crescem de dimensão e eles vão te bloqueando, né? Bloqueando de você ter acesso, por exemplo, à espiritualidade, de você se conectar aos seus anjos da guarda, aos seus mentores espirituais, ao próprio espírito, né? Aos seus guias espirituais e a Deus, né? A todas as coisas divinas que estão disponíveis para você crescer como ser de luz. E você fica ali, né? Com essas formas de pensamento, com esses blocos energéticos, e você fica cada vez mais se negativando. Então, gente, além disso, um outro fator que é muito importante se falar é quando você cria formas de pensamento, blocos energéticos, reverbera pensamentos negativos, reverbera sentimentos negativos, você vai, julgamentos da pessoa, soberba, arrogância, você vai criando karma para você, né? Para si mesmo, cada vez mais, criando mais e mais karmas. Então, é muito interessante você fazer a prática do Ho Oponopono, porque ela é, dentre outros, né? Ela é um dos instrumentos que você pode utilizar para limpar todos esses blocos energéticos, todas essas formas de pensamento, e você pode limpar seus karmas, né? Então, é isso. E aí eu gostaria de apresentar para vocês agora, então, a prática do Ho Oponopono. Ela pode ser feita da seguinte forma: naquele exato momento, naquele segundo em que você tem um pensamento negativo, em que você tem um sentimento negativo, um sentimento de julgamento, de soberba, de raiva, de mágoa, de tristeza, de ressentimento, de baixa autoestima, de falta de amor próprio, e você está ali remoendo uma situação negativa que aconteceu com você, e você ficou muito chateado com isso, você pode usar a prática do Ho Oponopono naquele exato momento, naquele exato segundo em que você emitiu um pensamento dessa forma, porque é nesse exato segundo que você cria uma forma de pensamento e que você cria um bloco energético e que você cria um karma para si mesmo e se negativa, né? E vai criar uma negatividade grande para você, porque é um exato segundo em que você vai sempre reverberando. Então são vários segundos em que você cria pensamentos recorrentes, ok? E aí, nesse exato segundo em que você pensou, nossa, eu tive aqui um pensamento negativo contra fulano de tal. Nossa, eu pensei mal de alguém, eu julguei alguém. Nossa, eu fui soberba aqui nessa situação com fulano de tal. E aí você vem e fala a prática, ou fala em voz alta, se você assim se sentir confortável, ou estiver sozinho em um ambiente, ou você fala mentalmente. Uma das formas que eu sempre faço é essa. Quando você está, você pensa algo, né? Por exemplo, de baixa autoestima, e você fala, querido Deus, eu limpo em mim essas memórias de dor que eu acabei de ter relacionada à minha baixa autoestima. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, sou grata. Essa é uma forma, limpar memórias de dor. Outra forma, se você está magoado, chateado ou ressentido com alguém, querido Espírito, limpa em mim o sentimento de mágoa, de ressentimento e de tristeza que eu estou com fulano de tal. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, sou grata. De preferência, feche os olhos para você se acalmar, para você se desconectar do ambiente à sua volta
e ter aquele minuto de paz, né? Em que você pode falar o Ho Oponopono. Ou então, quando você está numa determinada situação que foi muito negativa e que te magoou, que te chocou, que te fez ter um julgamento sobre aquela situação que aconteceu com você, ou uma situação que você viu na TV, né, que aconteceu com alguém, e você tá ali e faz um julgamento, ou você fica muito chateado consigo mesmo, porque você participou de uma determinada situação que depois você viu que não era bacana, e você fala: Divino Criador, Criador de tudo que é, limpa em mim os sentimentos ou os sentimentos de julgamento que eu estou tendo na situação X, ou o sentimento de raiva, de revolta que eu estou tendo ao assistir essa notícia na TV, que fala sobre violência, que fala sobre corrupção, que fala sobre alguma questão negativa. Eu sinto muito, por favor, me perdoa, te amo, sou grata. Então, gente, é essa prática. Ela é muito simples, ela é uma prática que você, o ideal é ela ser feita naquele exato momento em que você tem o sentimento, que você passa por uma situação negativa e que você tem um julgamento negativo ou tem uma situação em que você é soberbo ou que você é arrogante e isso gera karma, isso gera forma de pensamento e isso gera blocos energéticos que criam um transtorno para a sua vida e te negativa imensamente. Então é isso. Essa é a prática, ela é muito simples, mas eu quis trazer para todos vocês porque foi algo que eu fiz essa semana. Então, justamente porque eu passei por uma situação em que eu fiquei dessa forma, criando formas de pensamento, criando blocos energéticos e criando karma para mim o tempo inteiro. E um cansaço físico e mental imenso, né? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem desse conteúdo. E se vocês gostarem desse conteúdo, eu gostaria que vocês seguissem o canal, né? Então eu agradeço a participação de todos que estão aqui neste momento, nos acompanhando. Agradeço aos inscritos no canal e agradeço àqueles que chegaram hoje para assistir a esse vídeo. E peço que assistam aos conteúdos que já foram postados aqui no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu fico por aqui. E eu gostaria de agradecer novamente a espiritualidade de luz, que me permite estar aqui falando de assuntos ligados à espiritualidade e ligados ao nosso bem-estar físico, emocional, mental e psíquico e espiritual. Também eu agradeço ao ser de luz que me acompanha, que está sempre comigo, que é a minha alma, né? E eu agradeço a Deus por me permitir, me conceder este momento em que eu possa estar aqui também falando de um conteúdo que eu possa ajudar a todas as pessoas. Querido Espírito, eu agradeço então a oportunidade de estar aqui neste vídeo, neste momento, falando da prática do Ho Oponopono, que é uma prática muito simples, mas muito eficaz e que funciona bastante bem no exato momento em que nós temos um sentimento negativo, em que nós temos um pensamento negativo, ou que nós temos uma mente tagarela e que está ali reverberando pensamentos negativos, sentimentos negativos, formas de pensamento e blocos energéticos. E, além de tudo, gerando karma para nós mesmos. Então, querido Espírito, eu agradeço essa oportunidade de falar desse conteúdo que me tocou tão fundo essa semana e que me fez pensar em trazer esse assunto para todos. Eu agradeço a sua permissão, agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço a sua bênção de me permitir estar aqui neste canal, neste momento, falando desse assunto para todas as pessoas. E que as pessoas que estão assistindo a esse vídeo ou que assistirão, né, no futuro, que todas elas se beneficiem dessa prática e passem a torná-la um hábito diário. Sou grata, querido Espírito, sou grata. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. E assim é.